Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolveram uma pesquisa que mostra os impactos provocados pela pandemia da Covid-19 no turismo do Rio Grande do Norte. Os dados são preocupantes. A pesquisa teve o objetivo de identificar os impactos da pandemia da Covid-19 junto aos trabalhadores de turismo no RN em atividades formais e informais. O ramo da atividade do turismo é um dos mais importantes para a economia regional em função da quantidade de pessoas que dele vivem. Para se ter uma noção, segundo o sistema FEComércio RN, o setor do comércio e turismo é responsável por cerca de 65% do PIB do estado. A pesquisa foi realizada através de coleta de dados com um questionário que circulou via redes sociais e WhatsApp entre os dias 14 a 22 de julho de 2020. E o público-alvo foram os trabalhadores que exerciam alguma atividade no setor de turismo aqui no estado antes da pandemia. O objetivo da pesquisa foi tentar compreender qual é o impacto da pandemia da Covid-19 na vida dos trabalhadores e trabalhadoras do turismo no RN. Para isso, a gente utilizou um questionário que abarca quesitos de várias áreas, como a área da demografia, que pergunta então sobre sexo, idade, quantidade de dependentes, e também abarca quesitos sobre percepção sobre o medo em relação à pandemia da Covid-19, em relação ao contágio dessa doença, bem como a percepção de qual será o futuro do turismo no RN. O principal impacto identificado na nossa pesquisa foi a perda absoluta de renda dos trabalhadores, tanto dos trabalhadores formais quanto dos informais que atuam no turismo. A grande maioria das famílias destes trabalhadores subside com auxílio emergencial. É evidente que o setor do turismo vai precisar se reestruturar completamente. A sugestão é que é preciso olhar para as potencialidades internas de cada localidade, de cada região. É o momento de incentivar a cultura local, os atrativos regionais, os ecossistemas caracterizados em cada localidade. Participaram da pesquisa 209 trabalhadores do turismo, sendo 72% homens e 28% mulheres. A maioria atuava nas cidades de Natal, Extremóis e Tibau do Sul antes da pandemia da Covid-19. Do total de respondentes, 24,9% se declararam trabalhadores formais com carteira assinada. 42,1% se declararam trabalhadores por conta própria sem carteira assinada. E 33% declararam ser trabalhadores por conta própria, mas que pagam contribuição previdenciária. Sobre a perspectiva do futuro do turismo no RN, os entrevistados nessa pesquisa, é interessante perceber que 33% opinaram que não têm ideia como vai ficar a situação. 35% opinaram que a situação irá piorar e 21% que não têm ideia. Haverá realmente uma longa trajetória pela frente, né? A economia não vai se recuperar tão rapidamente. E também é possível que as pessoas mudem os seus hábitos e os seus comportamentos em relação à viagem. Então, creio que nós temos um cenário não muito otimista sobre a perspectiva do futuro do turismo no RN. Ele deverá levar um bom tempo para se recuperar. Antes da pandemia, considerando o total dos trabalhadores respondentes, apenas 0,5% não tinham nenhuma renda. E com a chegada da pandemia, tomando como referência o mês de junho, esse percentual passou para 48,8%. Ou seja, quase a metade dos trabalhadores entrevistados ficaram sem renda. O impacto maior ficou entre os trabalhadores informais, pois 57,3% ficaram sem nenhuma renda. O dado é alarmante quando comparado com o percentual anterior à pandemia, no qual menos de 1% não detinha renda mensal. A chegada da pandemia também impactou a renda dos trabalhadores com carteira assinada. Se anteriormente 78,9% ganhavam acima de um salário mínimo, esse contingente se reduziu a 32,7%. De fato, o trabalhador do turismo não tem mais condições de trabalhar, porque não há turista. E quando não há turista, não há, de fato,
formas de prestar serviço a esse grupo, né? Então, o setor do turismo é um dos setores que mais foi prejudicado pela pandemia e que provavelmente vai ser o que mais lentamente vai retomar. É muito importante que o Estado olhe para esses trabalhadores de uma forma mais preocupada, porque é um grupo que provavelmente vai sentir os efeitos da pandemia por mais tempo que outros trabalhadores.